Denilson, eu queria perguntar, eu acho que todo Teachers Cast tem que ter essa pergunta, tá? E aí, bom, é pergunta oficial. Fique à vontade para responder o tanto que você quiser. Eu queria saber como que você aprendeu inglês. Essa pergunta que todo mundo tem que responder. Aí você pode fazer a versão, a short version. Então, o pior é que a short version, ela é longa, né? Então, boa. Assim, cara, uma coisa que eu conto para as pessoas, assim, acho que poucas pessoas já ouviram isso, né? Afinal eu quase não falo sobre isso no meu trabalho, mas enfim, modo de dizer, tá? Uhum. Primeira vez que eu pensei em aprender inglês foi no ano de 88. Quer dizer, foi quando eu vi um negócio em inglês na televisão, perguntei o que era aquilo, falaram que era inglês, eu falei, não, eu quero aprender esse negócio então. Né? E assim, foi ali que eu descobri que a vida não era tão fácil, que a gente era pobre, que a gente morava num local que não tinha acesso a isso, a gente morava na área rural ainda da cidade, na área rural da cidade, né? E, enfim, e aí não tinha como aprender inglês. Um tio meu, metido a viajado e tudo mais, tocador de guitarra, ele falou assim, não, moleque, inglês é um negócio muito fácil de aprender, é português de trás para frente. E aí, em 1988, 88, aí eu pensei, pô, português de trás para frente, então é só o ler de trás para frente. Eu garanto, assim, é sério isso, eu passei acho que uns 6 meses estudando, lendo português de trás para frente. Então, por exemplo, aqui eu tô com um livrinho aqui, tá em cima aqui escrito, você pode mais. Então eu lia Siam, Edop e Cove. Então isso para mim era inglês. Até o dia que eu peguei... até o dia que eu peguei um texto em inglês mesmo, assim, vi um negócio em inglês na televisão, rapidinho, na verdade demorou. Aí eu fiquei olhando e tentei ler de trás para frente e não dava nada. Falei, rapaz, esse cara mentiu para mim. Né? Eu perdi 6 meses da minha vida estudando português de trás para frente. E escrevendo, eu escrevia português de trás para frente, esse era o grande problema. E em 89, a gente sai dessa área rural, né, e vai morar na cidade, porque meu pai já trabalhava na cidade, tinha arrumado emprego, vamos morar na cidade então vamos. E aí eu fui estudar numa outra escola, era uma escola maior, né? Não era escola de área rural. Nessa escola tinha uma biblioteca, né? Porque no primeiro dia de aula, naquela época era assim, primeiro dia de aula tinha uma apresentação da escola aos alunos novatos. Hoje em dia não, pega um novato, se enfia na sala de aula e ele se vire. Na minha época tinha que fazer apresentação, né, meu? Porra, era uma coisa mó mico, caramba. Exatamente. Aí, assim, aí foram apresentar a escola, aí tinha lá onde merendava, era merenda, onde era a sala da merenda, merendinha, pô. Queria que eu saber o caminho, aí, tipo, ali é a biblioteca, né? Então eu fiquei biblioteca. Aqui tem livros de todas as séries e disciplinas, para vocês fazerem pesquisas e tudo mais. Naquele momento, eu pensei, tem livro de inglês? Aí a pessoa falou, os de inglês estão ali, não sei o que, isso e aquilo. Cara, ali eu comecei a estudar inglês. Eu chegava na escola, tipo, se a aula começasse 1h45, eu chegava na escola 1h da tarde para ficar copiando o texto de inglês num caderno que eu tinha. Depois, no horário do recreio, às vezes eu também ia lá e copiava alguma coisa que não deu tempo de copiar antes, né? Eu estudava, ficava com aquela curiosidade na cabeça, eu voltava lá. A aula acabava às 5h45, mas os portões da escola se fechavam às 6h30, porque tinha alguns alunos que ficavam em retenção na escola, na época tinha isso. E eu ficava na biblioteca, não estava em retenção, mas eu ficava na biblioteca estudando. Não era sempre, tá? Eu sempre deixei isso bem claro. Desculpa, essa retenção é assim, é porque o pai não podia vir buscar, tinha que ficar até mais tarde? Não, o cara que aprontava na escola e ficava lá. Tá, ok. Às vezes eu ficava de retenção também, mas a maioria das vezes eu ficava na biblioteca. Nos Estados Unidos tem isso aí, né, meu? Que os caras ficam no final de semana. Como é que chama isso aí? Na escola que eu estudei tinha isso. Na escola que eu estudei tinha isso. Então, assim, teve até um período. Depois acabaram com isso porque era uma maneira de... como é que é? Atrapalhava o psicológico da criança, aí não podia ter, mas eu continuava na escola estudando inglês e tal. E uma coisa que eu falo para todo mundo assim, não quer dizer, eu não era aquele moleque chato que só pensava em inglês, né? Eu só ficava... Às vezes eu não estudava, às vezes eu chegava tarde na escola, ficava batendo papo com a molecada lá, com os amigos, às vezes jogar bola na hora... Como dizer, drag one feet. Eu administrava as coisas. Desculpa, deu um problema aqui, guys, já tá tudo certo. Beleza. Mas você tinha vida social, normal, não daquele cara bitolado em inglês. Cara, olha, eu tinha responsabilidades na igreja, eu tinha responsabilidades em casa, eu trabalhava, né? Embora adolescente, eu comecei a trabalhar cedo,
família pobre, né, galera? Pobre tem que começar a ralar 10, 11 anos já tá trabalhando. Não Isso tem opção, não. Essa história é raiz, filho. E aí foi como eu comecei a aprender inglês. Eu comecei a pegar livro escondido da biblioteca, porque às vezes, né, adolescente é triste, ele começa a achar ele começa a burlar a lei de alguma maneira. E aí eu pegava os livros da biblioteca escondido às vezes. Só que assim, eu era tão burro, mas tão burro, que eu era o único cara que mexia nos livros de inglês da biblioteca. Então a mulher sabia que eu estava pegando os livros. Tipo, Nilson, traz o livro de volta aí, vai que a gente sabe. Não, então, eu pegava assim, como é que eu fazia? Eu pegava na sexta-feira, à tarde, né? Eu dava um jeito de pegar escondido, porque ela não deixava tirar livro da biblioteca que não fosse da minha série. Então tinha que ser, tipo, eu estava em séries avançadas, pegando livro de outra série, tipo, primeiro, segundo, terceiro ano. E eu ainda estava no ginásio, né? Estava no ginásio ainda. E aí um dia ela me chamou, falou, Denilson, aí eu, senhora, eu não quero mais que você pegue os livros da biblioteca para levar para casa. Eu falei, mas eu não levo. Ela, para cima de mim, eu sei que é você que pega. Aí eu falei, não, eu não sei o quê. Ela falou, vamos combinar uma coisa? É porque é o seguinte, eu sei que você pega na sexta e na segunda-feira tu traz de volta. Só que eu não sei que você tá pegando escondido. Aí no sábado a gente vai fazer a contagem dos livros e faltou de inglês. Eu sei que é você que tá levando. Aí eu, olha, ok. Ela falou assim, quando você quiser pegar, de qualquer série, tá? Já que eu sei que você gosta de inglês, você quer aprender inglês, então tudo bem, de qualquer série. O livro que você quiser pegar, você pega, fala pra tia que você tá levando, porque a tia sabe que aquele livro não vai estar na contagem do sábado. Aí eu, ok. Ó, cara de taxa, meu. Eu tava com a vergonha do caramba. Mas quando tiver o arquivo confidencial do Denilson, tem que pôr essa tiazinha aí, viu? Foi ela que incentivou, mano. E aí, assim, eu comecei a estudar inglês dessa maneira. O ano era 89, aí 90, sempre assim, sempre com material dessa maneira. Eu fui ouvir inglês pela primeira vez em 93. Eu comecei a estudar em 89. Então você só lia? Eu só lia e escrevia. Interessante. Né? Então, assim, e a galera, um dos livros que eu usava naquela época, né, assim, já mais adiantado depois, era a série Password, que é essa série aqui. Eu nunca ouvi falar, não, dessa série, Password. Então, esse aqui já é o da 8ª série. Eu tava lá, eu tava na 5ª ainda, já meio que pegava esse livro, acho que era isso, não lembro agora direitinho. Aí, o que eu fazia? Eu pegava o livro, né, e achava diálogos. Então, aqui tem An Interview with Mr. Summer. Aí, o que eu fazia? Eu copiava isso aqui tudinho no caderno, né, e ficava a semana estudando esse texto. Era assim que eu fazia. Não tinha áudio, né? Tinha áudio na biblioteca, mas na biblioteca também não tinha o toca-fitas. Mas toca-fitas, olha isso. Mas olha que interessante. Só cortar um pouquinho, né? Você falou que estudava um texto por semana. Durante a semana. Sim. Cara, hoje, essa geração XYZ, Millennium e não sei o que aí, os caras não conseguiriam fazer isso nunca, mano. Eles iam querer aprender em 20 minutos, mano. Tem que ter esse texto aqui. Assim, na boa, eu falo, todas as lives eu conto essa história e falo para as pessoas assim, que eu estudava um texto. Inclusive, na terça-feira da semana passada, eu fiz uma live, né, falando como se organizar para estudar inglês na semana. E eu falei justamente isso, Felipe. Galera, sabe qual é o problema de vocês? Vocês querem estudar um texto na segunda, outro na terça, outro na quarta, outro na quinta. Pegue um texto, leia esse texto, ouça esse texto, porque hoje tem como você ouvir, dá para baixar áudio tranquilamente em vários sites. Pegue o texto, aprenda as frases, repita as frases que você achar interessante. Tipo, aqui eu tenho... Deixa eu pegar o mesmo texto aqui. Então, por exemplo, a frase é: Do you know any famous Brazilian? O que eu fazia com essa frase? Eu trocava o Brazilian e colocava outra nacionalidade. Então, legal. Do you know any famous American? Do you know any famous Australian? Eu estava fazendo? Eu estava treinando a frase, do you know? Eu estava treinando essa frase, do you know any famous? E aprendendo o vocabulário de nacionalidade. Então, eu fazia muito isso. E esse texto eu tentava decorar ao longo da semana. Como ele é um texto grande, né? Eu certamente devo ter ficado com esse texto aqui umas 2, 3 semanas até eu decorar o texto. Eu tinha o texto na ponta da língua. Se alguém chegasse e começasse a ler como se fosse coisa de teatro, né? Vamos fazer uma apresentação de teatro.
eu sabia a minha fala e a fala dos outros. Então eu tava lá com... A hora que o cara falou assim, ok, guys, have you finished your work yet? Eu responderia, well, I've already sent you the story about the koalas. Né? E aí eu já sabia qual era a fala do outro. Então eu fazia muito isso. Eu decorava inconscientemente você estava fazendo algo que você é especialista, né, meu? Trabalhando nos collocations, né? Exatamente. Legal. E também assim, estruturas complicadas, né? Você aprendeu naturalmente estruturalmente. Só que assim, tem um porém. Eu não comecei a fazer isso desde o começo, tá, gente? Isso aqui, no começo eu estudava muita gramática, assim, gramática mesmo, e depois eu estudava vocabulário, decorava palavras. Tanto é que eu achava que ser avançado em inglês era decorar muita palavra, até o dia que eu vi que não. E hoje, a ciência linguística explica que você ser avançado em inglês não é você ter uma riqueza, claro, você tem um bom vocabulário ajuda, mas é saber usar muito bem, com as combinações corretas, as palavras mais simples da língua inglesa. Isso é o que faz a diferença no seu ato comunicativo.